Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra. 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 6 até o verso 8. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Que Deus revele a palavra para nós aqui hoje, em nome de Jesus. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado, foi morto por nós. O apóstolo Paulo, ele fez referência à Páscoa e ele fala de uma festa, mas o assunto dele é a libertação do pecado, e a festa do Evangelho que acontece dentro de nós a cada instante. E nesta semana o povo comemora a Páscoa, né? Mas a nossa Páscoa é Cristo, e diz aqui Cristo que foi morto por nós. E gostaria de, junto com você, ver um pouco do que estava acontecendo aqui neste capítulo. Vamos ver o contexto, né? Porque que Paulo tratou do assunto libertação com muita ênfase. Paulo ouviu a notícia que estava rolando coisa pesada na igreja de Corinto. O versículo 1, capítulo 5, o verso 1, vamos ver aí. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Você vê, parece que um garotão estava pegando a madrasta, estava tendo um caso com a madrasta, e eles superaram a depravada sociedade de Corinto nisso. Em Corinto, para você ter uma ideia, em Corinto a prostituição, a promiscuidade, a libertinagem, o aborto, a prostituição, o homossexualismo, lesbianismo, assaltos, roubos, injustiças, idolatria, vícios, tudo isso corria solto em Corinto. Alguns membros
da igreja de Corinto havia sido libertos, arrancados dessas coisas pelo poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, você preste atenção na leitura, que você vai ver aí. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu sei que alguns pastores justificam algumas dessas práticas lá de Corinto, hoje, na sociedade e na vida das pessoas. Mas aqui diz que não herdarão o reino de Deus quem comete tais coisas. E diz aqui que é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Você vê uma salvação profunda aqui, né? É um milagre o que nós estamos vendo aqui. O maior poder que existe neste mundo, irmãos, não é fazer um cego enxergar, curar um câncer ou até ressuscitar um morto. Não é. O maior poder que existe neste mundo, o momento de maior poder de Jesus Cristo, o maior milagre de Jesus, de Deus na terra, o maior poder, o maior milagre é salvar um pecador, e salvar disso que você ouviu na leitura. Não é pouca coisa. O maior poder que existe é tirar a vida ímpia de uma pessoa e substituir pela vida de Cristo. É substituir o homem velho por uma nova criatura. Isto é um milagre permanente de Deus. O resto acontece e desaparece, né? Fenece. Onde estão aquelas células curadas de lepra, né? De câncer, úlceras, atrofia, que Jesus curou? Estão no pó da terra hoje, viraram pó. Onde estão as pernas curadas do paralítico? Hein? Onde estão aqueles olhos que Jesus curou? Estão todos, tudo isto está no pó da terra, viraram pó. Por quê? Porque foram milagres maravilhosos, incríveis, porque tudo que Jesus faz é maravilhoso e é incrível, né? Mas eram transitórios, né? E o que permanece, irmãos, é a nossa salvação. Lá em Corinto tinha gente que não tinha nascido de novo, né? Estava lá, né? E em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 2, você vai ouvir agora
algo chocante, algo ainda pior do que o que estava acontecendo, algo pior do que o rapaz fez. O caso que ele tinha com a sua madrasta superou a sociedade de Corinto, porque Corinto, uma sociedade tão depravada, ficou escandalizada com o fato, porque nem eles cometiam tal coisa. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido... Isso, pode ler. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Irmãos, você vê aqui, estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O que eu quero aqui é o princípio, uma igreja tolerante com o pecado, uma igreja que não ficou contra o pecado. Irmãos, o pai desse garoto deveria estar arrasado e com muita vergonha, mas parte da igreja estava fazendo vista grossa em relação ao episódio pecaminoso e vergonhoso no meio deles. Eu digo para os irmãos o seguinte: isso é ainda pior, é diabólico, irmãos, é diabólico, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar. Não chegaste a lamentar. Lamentar aqui, irmãos, lamentar o pecado praticado, é lógico. Um coração ensoberbecido, um andar orgulhoso, arrogante, revoltado contra Deus, um andar ensoberbecido tende a relativizar a santidade de Deus, irmãos. É assim que estão fazendo hoje nas igrejas, relativizando a santidade de Deus. Tornaram o pecado permissível, aceitável, tolerado. Transformaram a graça de Deus em libertinagem. O pecado hoje corre frouxo no meio evangélico, no meio dos crentes, nas igrejas. Hoje um pecador, um mentiroso, um fornicário, ele é aceito na igreja, ele é tolerado na igreja como algo normal. Mas uma pessoa que sustente a ideia da santidade, que diga que ela é santa, que ela está livre do pecado, que Jesus libertou, que ela não comete o pecado, você sabe o que acontece? Ela é expulsa da igreja, ela é considerada herética. Chegamos a tal ponto: o pecaminoso é tolerado, o santo não é tolerado. Mas estamos em um ponto muito avançado da apostasia no nosso país, irmãos. Viu? A palavra lamentar, que apareceu lá no texto, aparece no texto, aqui é chorar, o choro amargo de um funeral, quando alguém está chorando,
no funeral, chorando por alguém que ele gostava muito, que morreu. É um choro triste. Então Paulo está dizendo aqui: eu não estou vendo uma igreja revoltada contra o pecado, uma igreja que se lamenta o pecado, é contra o pecado na vida dela, principalmente, e onde quer que o pecado esteja. É uma igreja que não se lamenta, que não chora, ela não se revolta contra o pecado. Hoje a gente vê isso, uma igreja que tem uma atitude de tolerância. Paulo, no versículo 6, veja como ele chama essa atitude de tolerância para com o pecado, essa atitude de rejeição para com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Não é boa vossa jactância. A que se refere essa jactância? Sabe o que é, irmãos? Jactância aqui é essa posição de não crer naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É a atitude de não crer que Jesus tem o poder para nos libertar totalmente do pecado. Você crê que Jesus Cristo tem o poder de te arrancar radicalmente do pecado ou não? Se você não crê, você tem aqui a jactância. Você está orgulhoso, revoltado. Você não crê no poder de Deus que nos arranca radicalmente do pecado. Muitos na igreja de Corinto estavam manifestando essa jactância terrível contra o poder de Deus, irmãos. Então Paulo coloca o dedo na ferida, Ele diz aí que ele fala do fermento. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O fermento é colocado na massa, Jesus contou uma parábola sobre o fermento em Mateus capítulo 13, o verso 33. Vamos ouvir lá a leitura. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Aí é o reino dos céus. Jesus faz uma comparação com o reino dos céus. Mas o fermento também tem o seu significado mau, perverso. E então aí é algo escondido na massa. Jesus mostrou que o fermento é algo escondido na massa, é algo interior, Se colocar fermento na massa, o fermento vai gerar um levedo, na massa. A massa vai crescer. O fermento do pecado, irmãos, o fermento lá no texto de Corinto está mostrando o pecado, a natureza, é o fermento do pecado, o fermento da velha natureza dentro da pessoa, lá dentro, da pessoa, a velha natureza. E a velha natureza dentro da pessoa, ela vai se manifestar, assim como o fermento se manifesta quando é colocado na massa, Ela vai levedar a massa. A velha natureza vai
permear tudo onde ela está. Ela vai aparecer, ela vai se manifestar. Onde a natureza perversa está presente, ela se manifesta, irmãos, né? Todo o ser da pessoa está levedado com o fermento da velha natureza, né? A velha natureza. O versículo 7, veja lá o que diz no versículo 7. O que tem que fazer com esse fermento pecaminoso, o fermento do pecado, o fermento da velha natureza? Paulo está dizendo o seguinte: o que aconteceu aqui com vocês é por causa da velha natureza, não é por causa da sociedade depravada, né? dos costumes depravados da sociedade, não. O que aconteceu com você aconteceu porque dentro de você tem uma natureza, tem um fermento terrível, a velha natureza, o pecado que se manifesta. A coisa está em você, viu? Não está na circunstância, não está na tentação, está em você. Você precisa entender o fermento maligno do pecado dentro da pessoa, né? E o que fazer com o fermento? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Paulo chegou arrebentando, Paulo chegou pregando o novo nascimento, Paulo chegou pregando a regeneração. Você precisa ser regenerado, você precisa ser nascido de novo. Paulo chegou logo pregando, né, a mensagem. Ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, da velha natureza, do pecado, para que sejais uma nova massa, para que sejais. Se é para ser uma nova massa, é porque não era ainda, né? Assim como estáis sem fermento. A outra versão que eu vou ler aqui também, eu gosto mais: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Tirar fora esse fermento, para que seja uma nova massa, limpa de fermento velho, sem o fermento, sem levedura. Como podemos tirar o fermento da massa? Irmãos, aqui está uma pergunta fundamental. Como podemos tirar o fermento da massa? Eu pergunto para as irmãs: a senhora pegou 3 medidas de farinha, ovos, óleo, manteiga, sal, e uma pequena quantia de fermento. Misturou tudo. Você vai sovar bem a massa, colocar numa vasilha, cobre com pano e deixa lá até levedar toda a massa, né? Ela estufa, cresce. Então eu pergunto para a senhora: tem jeito de tirar o fermento da massa? Tem como você ir lá e tirar aquele fermento? Não tem mais, não tem jeito, não é possível mais. Então o que fazer? Como que eu posso tirar o fermento da massa? Só tem um jeito. Se você quiser tirar o fermento da massa, você tem que destruir a massa totalmente. Você tem que jogar fora e você tem que mexer uma nova massa. E dessa vez não coloque fermento, porque se você colocar fermento, você vai fermentar novamente. Você vê? É o que Paulo está tentando mostrar para a igreja e para nós também aqui hoje, irmãos.
Só tem um jeito de destruir o fermento velho, é destruindo a massa toda. Quando Paulo diz: tirai fora, lançai fora o quê? O velho homem, a velha natureza, o pecado interior. Como que eu posso cortar fora de mim a minha velha natureza, que nasci com ela? Como que eu posso lançar fora de mim o meu pecado? Como que eu posso? Só tem um jeito. Você nasceu com ele, você nasceu fermentado com o pecado, viu? Você nasceu com natureza mentirosa, invejosa, natureza impura. Ela se manifesta, você sabe disso, eu também. Então, como podemos nos livrar desse fermento do pecado que nascemos com ele? Do mesmo jeito, no caso da massa, você tem que destruir o velho homem, né? Ele tem que ser destruído totalmente. Temos que morrer. Se não morrer, não tem como sermos libertos do pecado, irmãos. Então, como morrer? Vamos voltar lá no texto. Você pode ler para nós o versículo 7 novamente. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você vê, Paulo diz: é preciso lançar fora o velho fermento, é preciso tirar, é preciso cortar fora a velha natureza, é preciso decepar o coração, tem que tirar. Mas como? Só pela morte. Mas como morrer? Por isso que Paulo, na sequência, ele diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você vê? Você consegue fazer a ligação de uma coisa com a outra? Paulo estava falando: tire o fermento, tire fora, lance fora. Em seguida ele diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que é que tem a ver? Tudo a ver, irmãos. Cristo morreu por nós. Aqui diz: foi sacrificado por nós. Ele morreu por nós. Você sabe que Cristo morreu por nós? Sabe. Mas o sacrifício de Cristo, irmãos, aqui é muito importante. O sacrifício de Cristo não é só substitutivo, mas também identificativo. Ele por nós, o Cordeiro, né? Ele morreu por nós, foi sacrificado por nós, Ele por nós e nós nele. Já estou crucificado com Cristo. Eu morri também com Ele, no sacrifício dele. Já estou crucificado com Cristo. Cristo crucificado por nós é a base. Jesus morto por nós é a base. Nós mortos nele é a nossa libertação do pecado. Irmãos, é a nossa libertação. Fomos crucificados com Cristo, com ele morremos e participamos também da sua ressurreição. Cristo levou consigo na cruz o nosso homem velho fermentado. Cristo levou. Romanos 6, verso 6. É um texto que você conhece, mas é sempre bom ouvir a leitura de Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Você pode crer isto, que o seu homem velho foi crucificado? Você crê? Você pode crer que
o seu velho homem foi crucificado? Se você não pode crer nisto, ele continua em você, causando-lhes males crescentes até a sua eterna perdição no inferno. Se esta velha natureza, irmãos, ou velho homem está em você, preste atenção, se o velho homem está em você, considere-se fora do reino de Deus. Mas se você crê que o seu homem velho foi crucificado com Cristo, você está livre dele, viu? Se você crê que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, você está livre dele. Jesus o levou com ele naquela cruz, crucificando e destruindo o velho homem ali, nos libertando do velho homem. Essa identificação começa na crucificação com ele, a nossa identificação com Cristo, irmãos, porque o texto falou de uma identificação. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, né? Então é uma identificação e começa na crucificação. Essa identificação começa na sua crucificação por nós. Ali Cristo nos atraiu para ele e assim com ele nos identificou, não é? Então, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja, ele foi morto por nós, não é? E eu gosto aqui de ler na sequência de 2 Coríntios 5,14, porque Cristo, nossa Páscoa, foi morto por nós. Um morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus morreu por nós, nós morremos com ele. Se ele morreu por você, significa que você morreu com ele, né? Então basta crer. Ele por nós e nós nele. Você morre nele. Você morreu nele, com ele na cruz. Para quê? Para que nós morremos com Cristo na cruz? Então volte lá para 1 Coríntios 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Isso, a resposta está aí. Para que sejais nova massa, né? Por que Jesus nos libertou? Para que Jesus nos libertou? Para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Para que sejais nova massa, nova criatura, nova criação, nova vida. A nova massa é a nova criatura, é a nova vida de Cristo em nós, é o novo homem. Então, irmãos, como é a nova massa? Como que é essa nova criatura que renasceu em Cristo Jesus? Como? O texto aí diz: assim como estáis sem fermento. A nova criatura é sem fermento. A nova criatura é sem pecado, irmãos. Ela não tem a natureza da velha criatura produzindo, se manifestando nela. Nova massa, sem fermento. O texto, a outra versão, a que eu estou usando, diz de fato sem fermento. Não tem mesmo, né? Sem fermento, sem pecado, sem velho homem, sem velha criatura, né? Dentro da pessoa. Não importa a qualidade da massa, se colocar fermento, leveda. Não importa. Pode ser a nova criatura. Pode ser a nova criatura. Se colocar fermento nela, o pecado, leveda. Estraga tudo de novo, irmãos. Então, se colocar fermento
na nova massa, estraga de novo. Por isso é uma nova massa, sem fermento de fato. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você vê aqui, as coisas velhas já passaram. Se as coisas velhas permanecem em você, então não passou nada. O velho homem não passou, a velha criatura não passou. Porque se você crê a sua morte, a velha criatura acabou. Aqui diz as coisas velhas já passaram. Eu preciso crer na palavra. Eu posso dizer sem nenhum receio, as coisas velhas da minha vida passaram. Jesus fez passar a velha criatura, o velho homem de mim, irmãos. E diz aqui, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, quando Paulo diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, ele está dizendo que foi através da morte com Cristo que ficamos livres do fermento velho, do velho homem, da velha natureza. É isto que Paulo quer dizer quando ele diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós, morreu por nós. Está dizendo que foi através de Cristo, que foi através da morte de Cristo que ele nos libertou do velho fermento, da velha natureza naquela cruz. Irmãos, então no versículo 8, 1 de Coríntios 5, verso 8: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Festa aqui não é a Páscoa dos judeus. Festa aqui é a festa do Evangelho, é a festa de Cristo que acontece dentro de nós cada instante, é a festa da nova criatura. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho. Você vê? Não pode misturar pecado. Aqui diz, façamos a festa. Você quer fazer a festa? Você quer celebrar em Cristo e com Cristo? Mas preste atenção, não pode ter pecado. Aqui diz, por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, a velha natureza, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aqui é a vida de Cristo em nós, irmãos. É a vida de Cristo em nós. Não pode ter fermento na nova massa. Não pode. É a palavra que está dizendo. Não sou eu. A festa aqui que ele se refere, ele falou da festa da Páscoa para ilustrar o que Jesus Cristo fez por nós e o que Jesus Cristo é em nós. Aqui diz que ele é a festa em nós, irmãos. A festa aqui, O pão sem fermento é Cristo em nós, é a vida dele em nós, Paulo fala disso, para ilustrar o seguinte: nossa Páscoa é Cristo crucificado, nós crucificados com ele, ele ressurreto em nós, em uma celebração contínua, irmãos. A festa aqui refere-se à nossa relação íntima com Cristo, nós nele, ele em nós. É nova todo dia. Não tem esse negócio de hoje eu não estou bem, não, espiritualmente. Não, é nova todo dia, é santa todo dia, é culto para Deus todo dia, viu? Esta festa acontece dentro de você, dentro de nós, e não acaba nunca.
não é misturada com o fermento velho do pecado, não é misturada com a maldade e a malícia da velha natureza, do velho homem. A nova vida, irmãos, é vivida com os ázimos da sinceridade e da verdade do próprio Cristo vivendo em nós. Todo dia nós festejamos a libertação. Ou você não celebra? Todo dia eu celebro a minha libertação, a vitória que Jesus Cristo me deu sobre o pecado. Todo dia nós festejamos a libertação. A vida cristã é uma festa que acontece dentro de nós todos os dias. Nós festejamos a libertação a cada passo. Nós andamos em vida nova. Nós celebramos a festa do Evangelho de todo dia, a cada passo, a cada decisão, a cada pensamento, a cada sentimento nosso, não com o velho fermento do velho homem em nós, com a velha natureza, com o pecado. Viu? A gente celebra a festa do Evangelho, a gente vive essa vida de Cristo, a vida em Cristo, irmãos, porque é Ele que vive em nós. A vida em Cristo, ela é gostosa, prazerosa, ela é uma festa, não é vivida com o fermento do pecado, como aconteceu lá, o rapaz pegando a madrasta, pegando a mulher do outro. Não é assim não, irmãos, que se vive a vida em Cristo, cobiçando, desejando, com o velho fermento, com engano, falando mal da vida alheia, com fofoca. Não, senhores, não é com o fermento velho, é com a vida de Cristo. A santidade dele é uma celebração limpa de corrupção, limpa de pecado, limpa de imundície. A festa do Evangelho é limpa, sem corrupção nenhuma. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Nós comemos o pão da vida, o pão que é Cristo, o pão da sinceridade e da verdade. Celebramos essa festa todo dia no coração, mas sem fermento do pecado em nós e através de nós. Viu? Você pode ver os versículos de 9 a 11, aí mesmo, capítulo 5. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Irmãos, com os de fora, o pecado, a safadeza, a prática pecaminosa, são óbvias, normais, são práticas pecaminosas francas e abertas. O mundo é assim, e eu não tenho nada a ver. Mas a podridão de um crente, essa é que é terrível, viu? Paulo está dizendo o seguinte: olha, a sociedade de Corinto aí é depravada, e muitos já foram salvos pelo poder do Evangelho. É uma depravação franca, aberta. Mas a podridão de um crente que se diz irmão, irmãos, a podridão de um crente, o qual se diz irmão. Você viu aí o texto? Se diz irmão, e é sujo, é pecaminoso. Paulo está dizendo aí, essa gente que se diz irmão falso, nunca nasceu de novo, se diz irmão, mas for impuro,
Aqui diz aqui impuro, refere-se ao indivíduo. Você entende? É o indivíduo que é impuro, não é o que o indivíduo está fazendo, é o que o indivíduo é. A natureza pecaminosa é impura, o velho homem é impuro, ele nasce impuro, dizendo que é irmão, mas for impuro, não nasceu de novo, é portador da impureza no seu coração, ele não está se contaminando com algumas coisas, ele é impuro em si mesmo. É o que Paulo está tratando, porque ele está tratando do fermento interior, da velha natureza, irmãos, impuro com o fermento da velha natureza pecaminosa, emporcalhado com o pecado. Eu sou irmão, sou nascido de novo, mas está emporcalhado com o pecado, não é? Então Paulo está pegando pesado com aquela igreja, irmãos. Além de não ser liberto, não faz questão de ser liberto. Ainda tem isso também. Não é e não faz questão de ser. E ele diz aqui: se for avarento, olha aí, se for avarento. O que é avarento? Avarento é a velha natureza da pessoa, diz respeito ao indivíduo também, porque as pessoas gostam de olhar para o que fazemos. Aqui Paulo está tratando do que somos. Se for avarento, você diz que é irmão, além de impuro, é avarento. Diz a respeito aqui ao indivíduo, irmãos. A sua natureza é avarenta. A natureza do cara é avarenta. Natureza avarenta, você vê que dá para perceber que o cara é avarento. A natureza, ele é assim, é pão duro, o coração é fechado, é egoísta, o Deus dele é o ventre. Se for idólatra, você diz que é nascido de novo, mas você é idólatra, e não é só adorar ídolos, não, é mais do que isto. Tem gente que adora ídolos, e tem gente que adora a si mesmo, adora o seu ego, adora a si mesmo, adora poder, adora controlar, adora dominar, adora mandar, manipular. E diz aqui: você diz que é irmão, mas se for maldizente, você tem a língua solta, sua língua é venenosa, maldizente. Você sabe o que é maldizente? É aquele que argumenta contra a soberania de Deus o tempo todo. É o maldizente, é aquele que argumenta contra a soberania de Deus. Aconteceu, ele não aceita, ele fica questionando o que aconteceu, porque ele acha que é ruim. Você é um maldizente, você é ímpio, você está argumentando contra a soberania de Deus o tempo todo. Cala a boca, fecha a boca, peça libertação a Deus, irmãos, porque o que Deus faz está bem feito. Tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. Está tudo certo com a gente. Então eu digo, você pode achar que não esteja acontecendo algo com a gente aqui. Então eu digo para você, está tudo certo com a gente. Comigo está tudo certo. Eu posso até não compreender agora o que está acontecendo comigo, mas irei compreender um dia. Um dia o Senhor vai revelar tudo. Então eu vou conhecer a maravilhosa vontade dele para mim, E que Deus é bom em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele permite acontecer comigo, irmãos. Ele é bom, Ele é maravilhoso em tudo o que Ele permite acontecer comigo. Eu não entendo algumas coisas, mas creio na soberania de Deus, que Deus é bom comigo, Apesar do sofrimento que abate sobre nós, irmãos,
né? Deus nos dá graça, apesar do sofrimento. Eu sei que você sofre e você tem sofrido bastante, mas Deus nos dá graça para nos alegrarmos no Senhor, na sua verdade, na sua vontade, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para mim. Se for beberrão, então, irmãos, se for roubador, diz que é irmão, mas é roubador. Ladrão é o indivíduo que invade a sua casa, que rende você com uma arma e que toma as suas coisas. É o ladrão. O roubador é diferente. O roubador é pior ainda. O roubador é aquele indivíduo que você considera honesto, mas está subtraindo você, escamoteando você. Esse é o roubador. Ele parece que é santinho, mas é safado, é enganador. Ele está logrando você. Tem muito irmão assim. Então, irmãos, pior ainda é que esses que se dizem irmãos nunca nasceram de novo. Esses crentes perdidos, fariseus hipócritas, enganados e enganando, tem uma característica comum. Olha, essa turma que não nasceu de novo, que está aí mandando, dominando, esse pessoal tem uma característica comum entre eles. Veja o versículo 12 e 13 aí. Porque tenho eu em julgar também, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Você vê? Essa turma não tem o evangelho para pregar, não prega o evangelho, não quer pregar o evangelho, não conhece o evangelho, não quer nada com o evangelho, e fica cobrando do mundo. É o que o texto está dizendo. Fica cobrando do mundo, fica cobrando do governo, fica exigindo do mundo, fica julgando o mundo, se colocando no lugar de Deus, porque o texto falou: os de fora, porém, Deus os julgará. Fique sabendo, meu irmão, os de fora Deus julgará. Você não precisa julgar os de fora, não. Aqui está dizendo que Deus julgará. Quem vai julgar o Brasil é Deus. Quem vai julgar o Lula é Deus. Quem vai julgar os senadores corruptos é Deus. E os políticos todos é Deus. Viu? Quem vai julgar o prefeito é Deus. Quem vai julgar os vereadores também é Deus. Quem vai julgar os juízes deste mundo é Deus. Quem vai julgar as autoridades é Deus. Quem vai julgar os homossexuais, os assassinos de fetos e os fetos que viraram sabão, cosmético, viu? É Deus. Quem vai julgar o salário de fome que essa gente paga para o trabalhador é Deus. Você está pensando que vai ficar por isso mesmo? Não vai, não. Se você paga salário de fome para alguém que tolera você, fique sabendo que Deus vai lhe julgar. Agora não sou eu, não. Não é eu que tenho que tratar disso. É Deus. E Deus vai julgar. E quando Deus começar a julgar este mundo, e eu acho que vai ser logo, viu? Não queira estar presente, não. Porque a coisa vai ser feia. Viu? Agora tem uma coisa que eu preciso julgar. Paulo falou. Tem uma coisa que eu preciso julgar. Eu não posso ficar aí julgando os de fora, não. Mas eu preciso julgar a mensagem. Eu preciso tirar o fermento da pregação. Eu preciso tirar o fermento da igreja. Foi o que ele falou. Nós temos que falar alto contra isso. Aí o pessoal não fala, né? Aí o pessoal não fala.
Deus vai julgar este mundo. Agora, nós temos que tirar o fermento de dentro das pessoas da igreja, de dentro das mensagens, de dentro da pregação. Temos que ser cuidadosos aí. O alvo do Evangelho é produzir uma massa nova, viu? O alvo da pregação do Evangelho é produzir uma massa totalmente nova, é produzir novas criaturas e não religiosos. A palavra do Senhor diz que, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. O alvo do Evangelho é aqui, é produzir uma nova massa. Não estou aqui, irmãos, gostaria que vocês prestassem atenção agora. Não estou aqui para repetir ladainhas, mas para pregar o Evangelho que gera uma nova massa dentro da gente, sem fermento, sem o pecado. E finalizo esta meditação deixando alguns pontos que devemos reconhecer, alguns pontos que você deve reconhecer nesta manhã, que você deve reconhecer na mensagem que foi pregada, no texto que foi lido. Devemos reconhecer que Jesus nos libertou do pecado e que não é boa a jactância contra esse poder maravilhoso que Jesus tem de nos libertar, viu? Você deve reconhecer que Jesus nos libertou do pecado. E não tenha jactância, não seja contra, não ignore o poder de Jesus em nos libertar do pecado. Por favor, não ignore o poder de Jesus libertar você. Segundo, devemos sempre encarar o pecado como algo inadmissível no corpo de Cristo e na vida dos santos. Você sempre tem que encarar o pecado como algo inadmissível na sua vida, meu irmão. Eu sempre. Não devemos admitir o pecado na nossa vida, por menor que seja e mais inocente que pareça, viu? Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento, uma colherzinha de fermento é suficiente. Então, uma mentirinha, um pecadinho qualquer é suficiente para transformar a sua vida no inferno, meu irmão, e no final te colocar no lago de fogo. Devemos reconhecer que Cristo, nossa Páscoa, foi morto por nós na cruz, e ao morrer por nós, nos fez morrer com Ele para o pecado. Cristo nos libertou de nós mesmos quando nos fez morrer com Ele. Ele ressuscitou para se tornar a nossa vida. Cristo, minha vida. Cristo vive em mim. Você reconhece que Cristo vive em você? Reconhecer que somos uma nova massa sem fermento da velha natureza, que foi removida na morte com Cristo. Reconhecer que Jesus nos libertou do pecado. Você reconhece que você é um liberto? De fato, devemos reconhecer e celebrar a festa da libertação do Evangelho no nosso coração todo dia. Todo dia, irmão, você precisa reconhecer, e celebrar a festa da libertação do Evangelho, a festa de Cristo, do viver de Cristo. Ou viver de Cristo não é uma festa para você? Porque para muitos parece que não é, né? Reconhecer e festejar o fato de Cristo ter morrido por nós, levando-nos a morrer com Ele. Viu?
Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Resumindo tudo isto, eu diria: não mais eu, mas Cristo em mim. Que você possa, durante esta semana e todos os momentos da sua vida, celebrar este tipo de Páscoa, que é Cristo vivendo em nós, que é nós em Cristo crucificados com Ele e Ele vivendo em nós. Amém, irmãos?